Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 20 de novembro, Ezequiel 40:28 a 41:26. Então o homem me levou à porta sul que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas, suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seus pórticos eram do mesmo tamanho das outras portas e havia janelas ao longo da parede e no pórtico. E como nas outras portas, a passagem de entrada tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos que davam para o pátio interno tinham 4 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. O pórtico da porta sul ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e 8 degraus subiam até a sua entrada. Então ele me levou à porta leste que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico eram do mesmo tamanho das outras portas e havia janelas ao longo das paredes e no pórtico. A passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e 8 degraus subiam até sua entrada. Então ele me levou à porta norte que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas, suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico tinha as mesmas medidas das outras portas e janelas dispostas da mesma forma. A entrada da passagem tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e 8 degraus subiam até a entrada. No pórtico de uma das entradas internas havia uma porta que dava para uma sala lateral, onde era lavada a carne para o holocausto. De cada lado deste pórtico havia 2 mesas onde os animais para o sacrifício eram abatidos para o holocausto, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Do lado de fora do pórtico, de cada lado das escadas que subiam para a entrada norte, havia mais 2 mesas. Havia, portanto, 8 mesas no total, 4 do lado de dentro e 4 do lado de fora, onde se abatiam os sacrifícios. Também havia 4 mesas de pedra cortada para o preparo dos holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento e de largura e 50 centímetros de altura. Sobre essas mesas eram colocados os instrumentos para abater os animais para os sacrifícios. Havia ganchos, cada um com 8 centímetros de comprimento, presos ao redor das paredes do pórtico. A carne dos sacrifícios eram colocadas sobre as mesas. Dentro do pátio interno havia 2 salas, uma ao lado da porta norte, voltado para o sul, e outra para o lado da porta sul, voltada para o norte. E o homem me disse: a sala ao lado da porta norte é para os sacerdotes que supervisionam a manutenção do templo. A sala ao lado da porta sul é para os sacerdotes encarregados do altar, os descendentes de Zadok, pois somente eles, dentre todos os levitas, podem se aproximar do Senhor para servir diante dele. Então o homem mediu o pátio interno e era um quadrado com 50 metros de largura e 50 metros de comprimento. O altar ficava no pátio em frente ao templo. Então ele me levou ao pórtico do templo, mediu as paredes de ambos os lados da passagem para o pórtico e tinha 2,5 metros de espessura a entrada
propriamente dita, tinha 7 metros de largura, e as paredes de cada lado da entrada tinham mais de 1,5 metro de comprimento. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros de profundidade. 10 degraus subiam para ele, com uma coluna de cada lado. Depois disso, o homem me levou ao santuário do templo, mediu as paredes de cada lado de sua porta e tinha 3 metros de espessura. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes de cada lado tinham 2,5 metros de comprimento. O santuário, propriamente dito, tinha 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Então, ele passou do santuário para a sala interna, mediu as paredes de cada lado de sua entrada e tinha 1 metro de espessura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes de cada lado da entrada tinham 3,5 metros de comprimento. A sala interna do santuário tinha 10 metros de comprimento e 10 metros de largura. Ele me disse: "Este é o lugar santíssimo." Então ele mediu a parede do templo e tinha 3 metros de espessura. Junto à parte externa da parede havia uma fileira de salas. Cada sala tinha 2 metros de largura. Essas salas laterais ficavam em 3 andares, uma acima da outra, e havia 30 salas em cada andar. Os pontos de sustentação das salas laterais ficavam apoiados em saliências externas nas paredes do templo, não se estendiam para dentro da parede. Cada andar era mais largo que o andar abaixo, acompanhando a iniciação da parede do templo. Uma escada subia do andar inferior para os andares do meio e de cima. Vi que o templo era construído sobre uma plataforma que servia de base para as salas laterais. Essa plataforma tinha 3 metros de altura. A parede externa das salas laterais do templo tinha 2,5 metros de espessura. Havia, portanto, uma área aberta entre essas salas laterais e a fileira de salas junto à parede externa do pátio interno. Essa área aberta tinha 10 metros de largura e se estendia ao redor de todo o templo. 2 portas nas salas laterais davam para a área aberta da plataforma, que tinha 2,5 metros de largura. Uma porta ficava voltada para o norte e a outra para o sul. Havia um edifício grande ao oeste voltado para o pátio do templo. Tinha 35 metros de larguras e 45 metros de comprimento, e suas paredes tinham 2,5 metros de espessura. Então o homem mediu o templo e tinha 50 metros de comprimento. O pátio ao redor do edifício, incluindo suas paredes, tinha mais de 50 metros de comprimento. O pátio interno do lado leste do templo tinha 50 metros de largura. O edifício a oeste, incluindo suas 2 paredes, também tinha 50 metros de largura. O santuário, a sala interna e o pórtico do templo eram todos revestidos de madeira, acima e abaixo das janelas. O espaço acima da porta, que dava para a sala interna, e suas paredes internas e externas também eram revestidas de madeira. Todas as paredes eram enfeitadas com entalhes de querubins, cada um com 2 rostos, alternados com entalhes de palmeiras. Um dos rostos do querubim, o rosto de homem, ficava voltado para a palmeira de um lado. O outro rosto, o de leão forte, ficava voltado para a palmeira do outro lado. Havia figuras entalhadas ao redor de todo o templo, desde o chão até o alto das paredes, inclusive na parede externa do santuário. Na entrada do santuário havia colunas quadradas, e as colunas na entrada do lugar santíssimo eram semelhantes. Havia um altar de madeira com 1,5 metro de altura e 1 metro de cada lado. Seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. O homem me disse:
Esta é a mesa que fica na presença do Senhor. Tanto o santuário como o lugar santíssimo tinha portas duplas, cada uma com 2 folhas que se abriam para os lados. As portas que davam para o santuário eram enfeitadas com entalhes de querubins e de palmeiras, assim como as paredes, e havia uma cobertura de madeira na frente do pórtico do templo. Dos 2 lados do pórtico havia janelas embutidas, enfeitadas com entalhes de palmeiras. As salas laterais, junto à parede externa, também tinham coberturas. Tiago 4, 1 a 17. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerras para tomar deles, e, no entanto, não têm o que desejam porque não podem. E quando podem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Adúlteros não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros, se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele que tem o poder para salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Salmos 118, 19 a 29. Abram para mim as portas por onde entram justos. Entrarei e darei graças ao Senhor. Essas portas conduzem à presença do Senhor e os justos entram por elas. Eu te dou graças porque respondeste à minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. Ó Senhor, por favor, salva-nos. Ó Senhor, dá-nos sucesso. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós os abençoamos da casa do Senhor. O Senhor é Deus e resplandece sobre nós.
Peguem o sacrifício e amarrem-no com cordas sobre o altar. Tu és meu Deus, e eu te louvarei. Tu és meu Deus, e eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Provérbios 28, 3 a 5. O pobre que oprime os pobres é como a chuva torrencial que destrói a plantação. Quem despreza a lei exalta os perversos. Quem obedece à lei luta contra eles. Os que praticam o mal não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente.